Eu passo a palavra ao professor Roberto Darós, advogado, criminalista, escritor. Fica à vontade, dispõe de até 20 minutos. Boa tarde a todas as pessoas presentes e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais nesse momento. Inicialmente, quero agradecer ao excelentíssimo deputado subtenente Gonzaga por ter me honrado com esse convite de estar aqui nessa audiência pública, trazendo os nossos conhecimentos. E, em nome da vossa ilustre figura, homenageio a todos os membros dessa comissão, aos ilustres deputados dessa casa e seus servidores. Em sinal de profundo respeito a todos vocês, eu gostaria da paciência para eu sinalizar um pouco da minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, porque isso tem alguma relação direta com o que eu vou apresentar aqui para os senhores. Até porque, já de antemão, eu peço um pouco de dilação no prazo, que é impossível apresentar tantos pressupostos que eu tenho intenção que os senhores conheçam, então exigo o tempo. Mas vamos lá, eu vou tentar otimizar o que eu tenho para apresentar para os senhores. Eu aqui não me apresento nem como nenhuma liderança sindical, associativa, não defendo aqui nenhuma ideologia política de nenhum aspecto. Eu sou advogado criminalista, professor e pesquisador. Meu berço, minha alma mater é a Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu me graduei, fiz várias especializações, mestrado, um projeto de doutorado em andamento, fomento as pesquisas naquela universidade. Atualmente, o meu vínculo é com a Universidade de Vila Velha, também considerada o número 1 das universidades privadas no país, que também tem aberto espaço para nós seguirmos com os nossos projetos de pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública e formar as novas gerações, que é a minha grande esperança. Então, o que eu trago diferente é o que eu tenho de melhor, que é a minha doutrina na área de segurança pública. Porque, junto com a minha bagagem pessoal, eu passei 30 anos na atividade policial. Eu sou policial, eu migrei da minha cidade pequena, fui para a capital, ingressei no Exército Brasileiro, na tropa de elite, então sempre fui muito operacional, como segundo tenente paraquedista, 227 em situações de combate, liderei tropas, atividades nos quartéis e todo tipo de planejamento militar. Então eu tenho uma boa noção do que é atividade militar. Ingressei na Polícia Federal e dediquei 30 anos da minha vida à atividade na Polícia Federal. Participei de todas as missões pelo Brasil, em todas as áreas de competência da Polícia Federal. 7 missões no exterior. Então, sobre a atividade policial, o que querem que os senhores questionem, eu estou aqui para responder. A minha formação policial é um fundamento maior. E eu uni o meu conhecimento empírico ao conhecimento acadêmico. E é isso que eu trago para os senhores. Então, preparem os vossos corações para grandes emoções acadêmicas. É isso que eu quero, que os senhores se sintam como eu me sinto, numa sala de aula, mostrando uma realidade que ainda não foi conseguida mostrar para esse parlamento. Então, vamos lá. Reestruturação e modernização da segurança pública no Brasil. Sempre que se ouvir falar em modernização, vamos entender mudar a estrutura. Porque no ambiente atual, se trouxer mais recursos, mais computadores, isso é a velha política, isso não vai resolver o problema. Então, reestruturação é nesse sentido. A análise que eu trago é uma análise crítica. Então, tudo que a gente falar aqui de dados, de recursos, tudo vai ser no sentido crítico, no sentido mais amplo, para ter o entendimento do que precisa e do que não precisa mudar. Analisar esse fenômeno criminológico. Eu, ao longo dos últimos 5 anos, me dediquei a uma pesquisa, ao qual eu trouxe gentilmente e gostaria que incluísse nos estudos dessa ilustre comissão. Esse trabalho é uma tese completa sobre segurança pública, que o subtítulo já diz o que ele se propõe. O novo pacto reformista da sociedade na estruturação da defesa social, porque até hoje nós não sabemos ainda se o capítulo que trata da segurança pública é da segurança pública ou da segurança pública e defesa social, que são atividades distintas que se compõem, né?
Então, o que precisa é isso. Esse trabalho compilou, e eu tenho feito isso, e eu percebi nos últimos 3 anos que muito mais do que pesquisar e virar noites pesquisando e escrevendo trabalhos também é dar visibilidade. Então, o meu objetivo é dar visibilidade a uma nova tese sobre segurança pública. Nós precisamos disso, de unir a sociedade. E parece que esses debates, parece que são confrontos velados do que precisa para a segurança pública mudar. E não é nada disso, precisa de um consenso. Mas como que esse consenso vai surgir? Com todos esses segmentos estiverem realmente preocupados com a mudança, porque todos nós somos cidadãos. Então, a sociedade civil, corporações policiais, forças auxiliares, lideranças sindicais, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, ativista de direitos humanos. Tem que acabar esse conflito entre forças policiais e ativistas de direitos humanos. Isso é um absurdo sem sentido. Os religiosos, políticos, administradores públicos e em busca dessa solução, do controle da criminalidade. Entendamos aqui o primeiro paradigma. Eu não falo em combate à criminalidade, eu falo em controle, em controlar. E também não é só diminuir níveis de criminais, não. É diminuir e mantê-los. É mais importante mantê-los do que só diminuir. Porque isso, o combate, o controle da criminalidade, essa política não pode ser uma atividade sazonal que flutua na medida que se aplica mais ou menos recursos, mais recursos para um Estado, menos para outro. Não, não pode funcionar nesse sentido. Então, a violência humana, os senhores são catedráticos nesse assunto e as consequências sociais de tudo isso que representa. Não bastasse os senhores estarem debruçados sobre esse assunto, sobre a violência, muito mais do que isso. Nós somos cidadãos e enfrentamos isso no nosso dia a dia. Esse trabalho, então, esse trabalho não tem orçamentos policiais aqui. Aqui não se fala em viaturas, em armas, porque é exatamente isso que esse trabalho combate. É a velha política de, o que está faltando? Mais recursos, mais armas, mais carros? Não, não é isso que está faltando. E nós vamos ver nessa sequência por que não é isso que está faltando. Então, talvez seja a primeira vez que os senhores tenham ouvido falar sobre isso, sobre a teoria da transdisciplinaridade da investigação criminal. No meu modesto ponto de vista, essa é a minha teoria. Eu a criei e estou desenvolvendo. Essa teoria que vai mudar a segurança pública. Por quê? Transdisciplinaridade é muito mais do que os senhores ouvem falar de multidisciplinaridade. Transdisciplinaridade são várias atividades profissionais que estão focadas uma na outra, todos com uma visão ampla. Seja os vários cargos atuando naquele fenômeno criminoso. Isso é que essa realidade que vai mudar. Então, é um conjunto de conhecimentos científicos que tem esse objeto de pesquisa. É a criminalidade. Esse é o objeto de pesquisa. E, nessa análise crítica do problema, o que a gente estuda? Evidências, postulados, axiomas, perguntas, hipóteses, previsões, teses e as regras. Depois que a gente traz aqui, e eu estou tendo a honra de mostrar a vossas excelências e ao público em geral, o que resta? O reconhecimento desse trabalho científico, dessa doutrina, e o parlamento é que modifica. Então, dizer aqui que uma lei está conflitando com a outra, que um está invadindo a área de atividade dos outros, nós estamos na casa de leis. Não se precisa falar sobre leis aqui. Mostra qual é a realidade da segurança pública, e os dados estão aí para provar isso, mas não um dado específico, sim essa análise crítica. E essa casa de leis, exceto as cláusulas pétreas, vai mudar o que tiver que mudar. É muito simples. É simples desse jeito. Nós estamos diante do, muito mais do que o mens legens, que nunca erra, nós estamos diante do mens verbatim legem, o espírito literal. Vossas excelências são o espírito literal da lei, que nunca erram, que entendem, que absorve a necessidade de cada cidadão e do povo em geral. Com licença. Então, quero mostrar para os senhores aqui alguns postulados. Essa minha tese que eu apresento hoje, espero que vocês divulguem muito. O professor Roberto da Rosa apresentou uma nova tese, uma nova teoria. Está aí. É essa teoria. Com 4 postulados. Quais são eles? A prevenção, investigação, repressão e o controle do crime sendo executado pelo oficial de polícia. Isso é reinventar a roda? Não, existe no mundo inteiro. No sistema europeu, no sistema americano. Eu pesquisei muito pouco sobre o sistema asiático, mas na realidade é isso. É o primeiro postulado da minha teoria. Então, oficial de polícia. E não venho argumentar que o nome investigador de polícia, o delegado de polícia, o perito, são nomes que arraigaram na nossa cultura. Não, nós temos que seguir o padrão internacional dos países democráticos. Esse é o primeiro postulado da minha teoria.
O segundo postulado são as equipes transdisciplinares atuando em seus limites territoriais conforme atribuições. Um oficial de polícia, ele vai atuar em todas as corporações que a Constituição determinava como 5, nós só temos legítimas 5 polícias. Desde a semana passada, a 6ª polícia, que é a Polícia Penal. Então, nós temos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária, as polícias civis, as polícias militares com seus corpos de bombeiro e, desde a semana passada, a Polícia Penal. O que é, além disso, é força auxiliar, que nós vamos falar na sequência. Não, não foi, ela existe ainda. No papel ainda existe. Bom, esse é o segundo postulado. O terceiro postulado seria a carreira única com entrada pela base. Nada aqui é reinvenção da roda. Isso é a estrutura do mundo inteiro, do mundo civilizado. A minha pesquisa eu estudei em 5 idiomas. Os idiomas que eu domino, eu estudei toda a legislação estrangeira e nacional, que a nacional é escassa, e esses postulados estão baseados nisso. O ciclo completo da ação policial. Então, aqui, se discutir nessa casa, se a carreira única e o ciclo completo deve ou não deve ser instituído, isso é uma questão óbvia. Isso é um postulado que já existe nos países democráticos em suas estruturas de polícia. Qual é a proposta dessa comissão? Essa comissão vai estudar competência legal para investigação criminal em todas as corporações policiais. Bom, se está dentro de um postulado, então já se pressupõe legitimidade de cara. Né? Eu estou falando sobre ciência policial, na emergente ciência policial. Então, essa comissão tem que ter noção de que não está falando de um segmento isolado, carreira única ou ciclo completo, isso está dentro de um postulado científico. É simples de ver. Então, está aí. O ciclo completo da ação policial nas corporações são organizados para realizar as atividades preventivas, ostensivas, de investigação criminal, persecução criminal, a gestão das políticas criminais e de defesa social, porque parece que as pessoas não notam, e os estudiosos também, mas dentro do capítulo da segurança pública tem 2 tópicos importantes sobre defesa social. A carreira única. Então, nós vamos fixar esses 2 conceitos. Olha aí, a carreira única é um caminho profissional. Por que existe tanta guerra interna corporis em todas as corporações policiais? Elas se degladeiam o tempo todo e não têm coragem de assumir isso numa mesa de negociações. A carreira única é um caminho profissional sequencial e unificado de metas e objetivos, onde o indivíduo vai acumulando conhecimentos empíricos e evoluindo em sua eficiência. Competência e produtividade, aplicando e repassando essas experiências laboratórias por meio de meritocracia. O que é meritocracia? É a chefia. Ele acabou de assumir a chefia. Porque fez uma pós-graduação, porque fez uma especialização, porque tem tempo de serviço. Olha como é que isso se encaixa naqueles 4 postulados que a gente acabou de apresentar. Eram só 2 conceitos, não é menosprezando a inteligência de ninguém, mas é para fixar onde é que a gente está querendo caminhar. O que é a nossa segurança pública hoje? Ela tem um binômio de negatividade. Então, se não se conseguir entender isso, a gente não vai conseguir nunca mudar nada. Qual é esse binômio de negatividade? Que traz essa constatação, a falência do sistema de segurança pública. Por que o sistema de segurança pública está falido? E eu falo, todas as corporações policiais, porque apesar de advogado, de pesquisador, ainda flui pelas minhas veias o sangue policial. Então, por que todos os policiais têm uma vocação heróica para a atividade? Heróica. Só não está sendo bem gerida essa atividade. E heroísmo tem limite. Não se consegue viver uma estrutura democrática o tempo todo só com heroísmos. Então, vamos lá. Por que o sistema está falido e tem esse binômio? As estruturas corporativas deficientes. Vossa Excelência acabou de citar uma. A Polícia Ferroviária Federal. Professor, me dá só um minutinho. O painel no plenário fechado às 17 horas. Você já deu presença? Eu e o Paulo ainda não. Então, eu convido Vossa Excelência para assumir a presidência aqui. Quando nós vamos lá dar presença, para a gente voltar? Pode ser? É porque vai encerrar. E se nós ficarmos aqui tentando que ele acabe às 17, nós vamos ser muito indelicados, porque está muito boa a palestra dele. Muito obrigado.
Senhores e senhoras, então tentando otimizar o tempo, porque eu também não quero cansar com a minha retórica de um longo espaço, mas já perceberam que temos que condensar muito um assunto, que isso é interessante. Eu disse, eu me sinto numa sala de aula e gostaria que os senhores tivessem essa intenção de entender. É necessário esse entendimento. Então, vamos lá. Estruturas corporativas deficientes e o segundo, a base do trinômio, um modelo de investigação criminal ultrapassado e ineficiente. Então, quando se tem esse entendimento, se os gestores públicos tiverem esse entendimento, vai ficar fácil de ver, vai ficar fácil de chegar na mesa de negociações. Porque, afinal de contas, todos os cargos estão querendo a mesma coisa, né? Gerir bem a segurança pública. Se essa é a intenção, pelo menos a que se expressa, tem que ser esses entendimentos. Então, vamos lá, otimizando o nosso tempo. Eu vou usar mais um pouquinho da paciência de vocês para colocar só, que já se falou aqui várias vezes em dados históricos, mas eu tenho 6 só 6 pontos em uma estrutura histórica que é interessante que todo cidadão entenda, e principalmente vocês, estudiosos da área. Vai ser rápido. Essa digressão histórica é para que nós entendamos onde é que a segurança pública brasileira está estagnada. Vamos lá, de uma forma bem ligeira. A origem do nosso sistema e onde está o problema. 1808, o príncipe regente Dom João, ele, com medo do bloqueio continental, as tropas napoleônicas iam invadir e destruir a Europa toda. Em determinado momento, pega metade de sua frota, coloca toda a família real, bens, joias, a sua biblioteca inteira, amigos, a corte inteira, animais, alimentos, e vem para o Brasil, desesperadamente para o Brasil. Você já sabe essa história do Brasil todo e a história mundial. Tempestade nas costas do Atlântico, algumas caravelas vão para Salvador, mas a família real chega e atraca no Rio de Janeiro. O que o príncipe regente percebe? O Rio de Janeiro está infestado de criminosos. Quais criminosos? Os mesmos que ele mandou cumprir pena aqui no Brasil, os degredados. O que ele faz? Não existe isso na história do mundo. O primeiro ato de um príncipe regente foi o quê? Criar a Intendência Geral de Polícia. É o primeiro ato dele, ele não fez nada além disso. Vamos lá. Então, ele criou a Intendência Geral de Polícia para proteger a família real. E já no ano seguinte, em 1809, ele criou a divisão da Guarda Real, porque ele se sentia ameaçado, ele e a família dele. Vamos andar rápido nessa digressão histórica. 1824 tem o advento da Constituição Imperial, institui o cargo de juiz de paz, competência. Vamos dar uns saltos cronológicos maiores, que a gente não tem muito tempo para a historinha que eu fico contando para meus alunos em sala de aula, lá em Vitória, no Espírito Santo. Aqui já está passando do primeiro império, né, para o segundo império. Vamos lá, o outro ponto. 1841, o Instituto da Autoridade Policial já aparece e surge através da Lei 261, que também já foi citada aqui. Aí está um ponto inicial que nós temos que entender. Em 1866, o que está acontecendo? O primeiro império, Dom Pedro I renuncia e volta para Portugal. E o príncipe que assume aqui como rei, Dom Pedro II, ainda infante, o que acontece? Os seus assessores reais dizem, não, a coroa vai ser derrubada. Eles dissolveram essa divisão. Dissolveram. O decreto imperial 3.598 criou a guarda urbana, a polícia civil e a polícia militar da corte. Aqui é que está o nosso problema. Aqui é que começou a se fazer o ciclo incompleto da atividade policial que nós temos hoje. Polícia militar e polícia civil. Esse é o nosso problema. Porque até então tudo era feito pelo alcaide. Atividades jurisdicionais e atividades de polícia. Investigava, prendia, condenava. Aqui começou o ciclo incompleto da atividade. Vamos lá. No último ponto. Em 1871, a princesa Isabel sancionou o inquérito policial com a Lei 2033 e o decreto que regulamentou com o decreto 4.824. A princesa regente, numa dessas saídas de Dom Pedro, não sei se foi ao Rio de Janeiro, ele saiu, foi ao Espírito Santo, lá na montanha, curtiu uma montanha lá, um friozinho, a princesa dá uma canetada e cria um inquérito policial. Aqui, ó, esses dois tópicos. Foi um ponto importantíssimo na época, porque com esse ato da princesa, dividiu as atividades, não existe mais magistratura, que era feita pelo alcaide na época, né? E as atividades de polícia, então especializou a atividade de polícia. E qual a notícia ruim? Esse mesmo inquérito policial é o mesmo até hoje. Eu vou reportar a vocês, em 1808, quando o príncipe chegou aqui, com a família, bens, joias, tudo nos navios, ele trouxe as ordenações manuelinas e filipinas. Não, caravelas foram para lá, ele foi para o Rio. Ele atracou no Rio.
Tempestade nas costas, algumas caravelas lá. Mas é por causa desse incidente nas costas que não veio o caso. Vamos seguir. Vamos seguir. Foi uma tempestade na chegada. Bom, esse ato foi importante. O que aconteceu na sequência? Ele usava as ordenações manuelinas e filipinas com termos circunstanciados escritos. Vocês recordam de alguma coisa? Se transformou em termos de declarações, em termos de interrogatório. O escrivão real virou o escrivão de polícia civil ou federal. A estrutura ideológica é a mesma, entendam isso. Não tem como melhorar o inquérito policial. Esse instrumento investigatório teve, do descobrimento até hoje, para evoluir, de 1871 até hoje para evoluir. E quem o liderou? E nada mudou. E não tem como mudá-lo agora, porque não muda a ideologia da investigação. É isso que precisa mudar. Vamos seguir. Análise dos dados estatísticos. Então, os senhores pensaram assim, nossa, ele vai apresentar novamente dados? Não. A visão crítica do que é análise. Porque é assim, a pesquisa é mais ou menos assim. Você chama 3 mestrandos e dá para eles, analisa isso, isso e isso. Depois que eles selecionarem, aí você faz a análise crítica. É assim que a coisa funciona. Então, vamos lá, os dados estatísticos são esses. 3 anos para a gente analisar. E os dados são poucos, bancos governamentais quase nenhum. As universidades federais, as que tem, a gente corre atrás de uma pesquisa a mais. Mas os dados, basicamente, que são mais atuais são Fórum Brasileiro de Segurança Pública e, pasmem, o G1 também, que nos fornece dados, e a gente busca esses dados também, e nas páginas oficiais de cada instituição. Vamos lá, 3 anos analisados, 2016, 2017 e 2018, porque 2019 ainda está sendo compilado. Já vou dar um sinalizador. 2016, o grande ano apocalíptico da tragédia. 2017, políticas governamentais, cai o índice. 2018, volta a subir. Como é que está o nosso vetor agora? 2019, descendo de novo. Mas vai voltar a subir o crime. Porque o crime é tratado no Brasil como atividade sazonal. É recurso, é dinheiro, é política governamental federal que resolve o problema. Como aconteceu agora com as facções criminosas. Não é assim que se resolve o problema da segurança pública. Isso é a velha política. Vamos lá. 2016 foi o ano da tragédia. Eu vou passar mais rápido nesses dados, tentando otimizar, hein? Foi um ano recorde em tudo. Mais de 62 mil homicídios, 7 pessoas mortas. A ONU se arrepia com esses dados brasileiros, né? A cada hora. Mais de 30 mortes por 100 mil habitantes. Esse que é o dado dramático, 437 policiais mortos. Significa dizer que a cada dia, nesse momento, está morrendo mais de um policial. Por dia. Isso foi 2016. Parece distante de 2016, eu não estou falando na época do Império, não. Aconteceu agora, há poucos anos atrás. E vai acontecer de novo, se continuarmos com as velhas políticas. Está acontecendo o tempo todo. Não existe esse dado estatístico de policial estar de folga ou em confronto. Policial é um servidor público diferenciado, que ele só não é policial quando está dormindo, com a arma bem guardada no cofre. Fora isso, ele é policial o tempo todo, indo na padaria, indo trabalhar. Então, esse dado, confronto é sempre, seja serviço ou folga. Vamos lá. Olha só, se falou aqui também sobre escassez de recursos. Agora nós vamos começar uma análise crítica, não aquela análise estatística de sempre. Nós não temos pouco recurso não para a segurança pública. Nós temos muito, mas ainda falta muito mais. Em 2016 foi aplicado 372 bilhões de reais em recursos privados e públicos. 372 bilhões. Vamos lá, olha como é que a gente nota como a nossa segurança pública é caótica. 105 bilhões gastos pelo governo federal em algumas atividades, presídios e tal, porque isso é uma política fácil de fazer, né? Por exemplo, estourou um problema de presídio no Rio Grande do Sul, vai lá, faz uma política governamental, cria um grande presídio moderno lá. É a tal da sazonalidade no combate ao crime. Então, vamos lá. 105 bilhões aplicados pelo governo federal. 267 bilhões pela segurança privada. Então, toda vez que os senhores analisarem o Estatuto da Segurança Privada, aqui nessa Casa de Leis, e perceberem que algumas diretrizes estão entrando na atividade típica de Estado, alguma coisa está errada. Se o dado estatístico traz que a segurança privada aplicou o dobro de recursos da segurança pública, alguma coisa está errada. A nossa segurança está falida. Então, vamos lá. O gasto por pessoa,
O governo, a sociedade brasileira gastou R$ 1.810 por ano com a segurança de cada cidadão. Isso em 2016, já vou citar agora. A média que o governo brasileiro aplica, e de uma maneira geral nos últimos 10 anos, são 105 bilhões de reais. Isso é mais do que o PIB do Uruguai. O PIB do Uruguai são 55 bilhões de dólares. Mas o Uruguai cabe dentro de Sergipe. O problema é que nós temos muitos recursos, mas que são mal geridos. Esse é que é o grande problema. Então, se a gente não resolver esse problema básico, não adianta duplicar recursos. Não adianta duplicar. Vamos lá. O gasto por pessoa que se aplica no Brasil é R$ 1.800 por ano. Isso dá R$ 150,84 por mês. O sistema penitenciário capixaba, que é o estado onde eu resido, gasta 3 salários mínimos com cada detento. 3 salários mínimos com cada detento por mês. E o governo brasileiro aplica R$ 150,84. É muito pouco, é muito pouco. Tem que se inverter essa ordem. Tem que se aplicar mais na proteção do cidadão do que com o resultado final, a consequência do crime, que são os detentos e os condenados. Não que eles não mereçam um trabalho adequado assistencial e de estadia, de custódia. O índice de homicídios fez aquilo que foi citado aqui também, a economia brasileira encolher. Então, turismo foi diminuído no Brasil, a morte de trabalhadores fez a nossa economia encolher 157 bilhões de reais por ano. Olha aí, o dado agora que eu concluo para vocês. Quem até hoje afirmou que nós temos poucos recursos para a segurança pública? O Brasil, a sociedade brasileira, recursos públicos e privados, se gasta 6% do PIB brasileiro em segurança pública. E se gasta 6,3% com segurança, com educação. A educação está no orçamento de 6,3% do PIB. E a segurança pública leva 6%. Que a educação no país não esteja lá adequada, tudo bem, mas tem grandes políticas educacionais. Né? Que a saúde não esteja bem, tudo bem, mas a segurança pública está um caos. E gasta tanto recurso quanto a educação. Então, essa realidade tem que ser redimensionada. Tem que se pensar em gerir melhor esses recursos. Então, concluindo rapidamente esses dados estatísticos. 2007, então, o ano decresceu. Houve uma pequena redução dos índices, latrocínio. Aí começam a setorizar as pesquisas, né, e as divulgações também. Se gastam rios de dinheiro com divulgação de dado, que é um dado factível. Né? Então, por exemplo, latrocínios, furtos e homicídios diminuiu em alguns estados. São Paulo caiu 9,2%, Espírito Santo 7,9%, o governo de lá gastou muito dinheiro com o MIT para mostrar que caiu os dados. Né? 2018, só nos 3 primeiros 6 meses do ano já tinha ultrapassado esses índices. 2018. Nós não temos dados nenhum ainda de 2019, que não estão compilados. Então, entendo o que eu quis mostrar para vocês. Essa velha política de falar que falta recurso, falta gente, falta dados. Ora, a maioria das instituições policiais, Polícia Civil, Polícia Federal principalmente. Bom, quando eu quiser fazer uma crítica mais ardorosa, eu vou fazer da Polícia Federal, que é a instituição que eu amo, e da minha terra, Espírito Santo. Assim fica mais fácil da gente lidar com essa crítica um pouco mais acirrada. Então, essa política de falar que não tem recursos é um absurdo, não tem o menor sentido. Falar que falta gente e que é só que concurso resolve, ora, a Polícia Federal tem mais de 100 delegados, como espalhados pelos vários diversos órgãos, que vai de secretários de segurança a assessores de direitos humanos. Obviamente, talvez os 100 mais inteligentes. Se tem gente para espalhar pelos órgãos, por que não resolve o problema da própria casa? E a Polícia Federal é uma casa que precisa de muitas reformas. Eu passei 30 anos da minha vida dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia jovem, 75 anos. Não tentem calcular a minha idade, tá? Eu não sou tão dinossauro assim. Mas metade da vida útil da Polícia Federal, eu passei trabalhando dentro dela. E eu posso dizer agora com ciência que ela é mal administrada, que ela precisa mudar. Sem tirar os méritos da gloriosa atividade que a Polícia Federal faz. E que eu dediquei esses anos todos da minha vida. Vamos lá. Então, a Polícia de São Paulo, o que nós temos que lidar com o índice de resolutividade, por exemplo, nós temos que fazer laboratórios com alguns estados pequenos, como Espírito Santo, Sergipe, estados menores. Mas nós temos que ter um olho sempre voltado para os grandes estados. E me perguntaram, professor Roberto Darós, o senhor começaria aplicando a sua teoria onde? Rio, São Paulo? Não, claro que não.
Eu escolheria o estado com o menor índice de criminalidade e aplicaria ali. E depois que isso tivesse saneado, que é aquele dado empírico resolvido, junto com um conhecimento puro, então levaríamos. O último estado a botar o pé seria o Rio de Janeiro, porque sempre precisa de uma grande solução para um estado que é grandioso, com grandes problemas. É assim que a coisa tem que ser feita. Então, olha só, São Paulo só teve um índice de resolutividade de 4%. Parece pouco ou insignificante. 1 milhão de ocorrências violentas. Tenta entender o que é 1 milhão de ocorrências violentas num estado. Um estado da federação, se isso não demanda intervenção federal. Rio de Janeiro, da mesma forma. Rio de Janeiro resolveu 32 mil casos de homicídios, mas teve quase 1 milhão de ocorrências. 788 mil ocorrências violentas no Rio de Janeiro. Então, é um dado significante esse tipo de resolutividade. Vamos lá. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos a terceira maior do mundo. Isso são dados do CNJ e do Fórum Brasileiro. Juventude infratora, nós temos 22 mil menores. Olha, soluções iguais. Expansionismo penal. Imaginemos nós, nesse exato momento, que por questões mágicas e doutrinárias nós conseguíssemos dar a pena para o crime de homicídio de 50 não, de 100 anos. Resolveria o problema da segurança? Não. Expansionismo penal não resolve nesse momento. Vamos fazer o seguinte, baixar a menoridade penal? É um dado a ser pensado, quando a sociedade amadureceu bastante para entender que tem que também levar punitividade para o jovem infrator. Mas, nesse momento, como solução para a criminalidade, absolutamente não. É ridícula essa proporção. Não está dentro daqueles postulados que a gente começou a estudar. Não tem ciência nenhuma nisso. Vamos lá. Então, redução da maioridade penal é um ataque constante ao 228 da Constituição Federal. Nesse momento não resolve a solução. O que se tem que fazer é isso. Aqueles postulados nos mostram a entender que a criminologia tem que apontar soluções. É o baixo umbral de tolerância às adversidades. O meu filho, o filho de vossas excelências, vai para a escola pública ou privada com o iPhone no bolso e vai ficar diante de uma faca de um criminoso ou de uma arma de fogo. A mesma vontade que o meu filho tem de ter um iPhone, o hipossuficiente também tem. E o crime oferece muito mais soluções do que nós estamos propondo para a sociedade. Esse baixo umbral de tolerância. É buscando esses postulados que nós vamos entender o que precisa mudar na segurança pública. E não fazer velhas políticas que não levam a lugar nenhum. Seguindo e tentando otimizar o tempo, respeitando Vossa Excelência com o tempo que eu sei que é exíguo. Então, esse estudo científico do fenômeno criminológico é necessário. Eu preciso falar rapidamente, também, em rápidas linhas, sobre competência constitucional e segurança pública, de uma forma diferente. Eu não vou apresentar aqui para vocês um capítulo da Constituição que vocês já memorizaram de tanto ler. Eu vou trazer aquela... Eu falei, lembra das grandes emoções acadêmicas? É isso. Eu vou mostrar de uma outra forma, de uma análise crítica do 144. O 144, a Constituição Federal, mês passado, outubro, completou 31 anos. E o capítulo da segurança pública, que ninguém sabe até hoje, eu tenho meus estudos, se é da segurança pública ou se é da segurança pública e da defesa social, porque ali também tem no parágrafo 10, tratando sobre segurança viária, tem a atividade de defesa civil do Corpo de Bombeiros, então ninguém nunca se... Exatamente. Então, o que nós temos que pensar nesse momento, e essa comissão tem muito a colaborar, já fez muito e vai fazer muito mais ainda, é realmente propor uma mudança circunstancial, que seja o primeiro degrau rumo à modernidade, ou se, implementando junto com essa mudança, se propõe uma grande mudança, uma grande discussão. Ou a gente muda o título desse capítulo, ou redimensiona melhor esse título, que volta naquele questionamento que Vossa Excelência falou sobre a Polícia Ferroviária Federal. Ela existe, é uma corporação, só que o governo federal nunca quis realmente estruturá-la. Exalar. Então, olha, rapidamente falando sobre isso, que não é a descrição do artigo. O legislador constituinte originário, ele é inteligente, ele nunca erra. Ele buscou na Constituição de 88, ele trouxe o que tinha de mais moderno na Europa. Ele trouxe de lá, porque a sociedade brasileira estava, digamos, fragilizada com tudo que se sofreu na ditadura militar, então ele trouxe de lá o que tinha de mais moderno, polícias modernas, e que refletisse o anseio da sociedade. O 144 fala assim, o legislador, então, é tão inteligente e tem uma técnica legislativa, essa é que é a análise crítica.
Cada artigo, ou cada inciso, cada artigo, cada capítulo, cada seção, ela tem que ser vista como uma unidade sistêmica. Não adianta dizer que existe conflito entre o parágrafo 8º, que trata da guarda civil, ele se inclui nas corporações policiais. Ora, tem gente legislando acima do legislador constituinte originário? Não. Até a semana passada, nós só tínhamos 5 corporações policiais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares com Corpos de Bombeiros, que era para ser só uma atividade dentro dela e virou outra corporação. E agora, desde a semana passada, as polícias penais. Bom, se a Polícia Ferroviária, como Vossa Excelência citou aqui, nunca foi estruturada, o que nos garante que a Polícia Penal vai ser estruturada? O que nós precisamos é de estabilidade. Nós precisamos de estabilidade jurídica. Muito mais do que ter um advogado do governo que defenda um policial que alvejou um criminoso, muito mais do que isso, porque isso é uma prioridade, é ter estabilidade para trabalhar. É saber quem é polícia e quem não é. Começa por aí. Bom, então, era do inciso 1 ao 5º, agora tem o 1 ao 5º, né, e o 5º-A. Vamos lá. O parágrafo do 1 ao 5º, ele fala assim, competência, ele trata das competências. Então, coloca lá, quais são as polícias e a competência de cada uma delas. No inciso 1º, ele fala quais são as competências da Polícia Federal. E lá não tem o cargo, a carreira de delegado de polícia, não. Lá não tem. Não tem escrito que a Polícia Federal será dirigida por delegado de carreira, como tem para a Polícia Civil. Vamos voltar lá e ler as notas taquigráficas desse capítulo. A Polícia Federal era uma polícia para ser administrada por 6 cargos. Quando eu entrei na Polícia Federal, não calcule a minha idade, já foi há muito tempo atrás, existiam 6 cargos. Agente, perito, agente, escrivão, papiloscopista, perito, delegado e censor federal. Era um cargo importante dentro da Polícia Federal, em plena ditadura militar, que eu entrei antes de terminar a ditadura. Quando veio a Constituição de 88, extinguiram o cargo de censor federal, que era um cargo importantíssimo, e esse cargo foi transformado em delegados e peritos. Então, agora eu escuto que me assusta falar que não pode haver transformação de cargos, que o parlamento não pode mudar o que está aí. O que nós precisamos de ver é a criminalidade lá fora, 62 mil homicídios por ano. São quase 2 policiais mortos por dia. É isso que o parlamento, que o mens verbatim legem tem que ver. É o que precisa mudar, muda toda essa estrutura. Só deixa a cláusula pétrea para trás. Vamos lá, então. Aí vem o 5º-A, vinculando também, incluindo, foi essa inclusão das polícias penais lá, e de uma forma abrangente. Hein? Agora virou Polícia Penal Federal, Estadual e Municipal. Por quê? Porque o artigo 21 da Constituição permite que o Estado legisle em segurança penitenciária. Então, qualquer cidadezinha do Brasil, os seus vereadores podem falar, o nosso sistema penitenciário vai ser esse, esse e esse. Só que não pode criar a polícia. Não pode. Então, isso vai ter que ser resolvido de uma forma ou de outra, mas com essa canetada que criou a Polícia Penal, agora sim, pode um município ter uma carreira de inspetores municipais nessa área. Olha aqui como é que as coisas estão. A segurança pública está virando cada vez mais uma improvisação. Precisamos urgentemente tomar alguma providência nesse sentido. Mas a criação da polícia, meus amigos valorosos, inspetores em todos os 3 níveis, que são meus amigos também, acho que é uma grande conquista deles, então eu faço aqui um voto de louvor, eu não estou criticando essa transformação, ao contrário, pena que não tenha redimensionado todo o capítulo. Vamos lá. No 6º, e novamente, tem a PM com seus corpos de bombeiro, dizendo que eles são auxiliares do Exército. Bom, em todas as polícias do mundo, nenhuma polícia é auxiliar do Exército, só no Brasil que é assim. Só no Brasil que é assim. Isso é uma herança colonial. Porque enquanto nós tivermos uma polícia preocupada em combater inimigos e não um cidadão infrator, vai ser força auxiliar do Exército. O nosso presidente esteve em Israel, esteve em vários países, e a polícia ostensiva militar não tem vinculação com Força Armada. E de cara eu digo para os senhores, é um absurdo Força Nacional ou Exército fazer suplemento de atividade de segurança pública em Estado. Isso é intervencionismo no Estado, a não ser o exemplo do Rio de Janeiro que veio oficialmente.
Porque força militar, com devido respeito a todos os militares, tem que fazer treinamento aquartelado. Porque se tiver tanques na rua toda hora, um belo dia um coronel vai querer derrubar o governo. É assim que a coisa funciona. Força militar tem que ficar aquartelada. E o Rio de Janeiro está dando exemplos contrários a isso e aceitando esse tipo de coisa. O exército na rua. Eu fui oficial paraquedista e vi criminosos invadindo as nossas guaritas e garroteando, que se chama com arame, os nossos soldados e pegando os fuzis. E os nossos próprios soldados que a gente treinava viravam guerrilheiros do crime depois. Se as coisas não forem bem dimensionadas, esse é o sistema que retroalimenta a violência. Isso tem que acabar. Seguindo rapidamente, tentando otimizar o tempo, pedindo a paciência dos senhores e das senhoras. Parágrafo 7º, exigência de leis orgânicas para as corporações. Bom, alguns amigos meus da Guarda Civil Municipal falam, nós somos a única polícia que tem lei orgânica no país. Eu falo, olha, meu amigo, vocês são forças auxiliares, que ainda não estão no 144. E não sou eu que digo isso, é o Paulo Guedes. Porque quando ele fala em aposentadoria especial para policial, ele deixa de fora a Guarda Civil, só com PEC paralela. Então, a realidade é hoje. Quem é que está no capítulo? São 5 polícias, agora 6. São eles que têm aposentadoria especial. Porque isso também está dentro de postulado. Precisa de aposentadoria especial. Ninguém enfrenta uma vida de 30 anos combatendo o crime se não tiver aposentadoria especial. Bom. O nosso amigo Tião, ele tem um teto aqui 17h30. Então, eu queria propor que a gente feche um teto com Vossa Excelência 17h15, para a gente... Tá. Já estourou, mas está... Agradeço, presidente. Eu vou tentar otimizar ainda mais o tempo e resumir naquilo que for possível. Realmente, eu tentei condensar o máximo, mas era necessário que os senhores tivessem uma visão do que é o sentido crítico que precisa mudar na segurança pública. Eu vou agilizar o máximo que puder. Então, o parágrafo 8º, faculdade dos municípios da criação das GCMs destinadas à proteção, à origem da GCM. GCM foi criada para cuidar de bens e patrimônios e serviços do município. E agora, como a segurança pública é um caos completo, na Grande Vitória tem 2 polícias. A da capital, que não é armada, e a de Vila Velha. A de Vila Velha corre atrás e troca tiro com um criminoso. E não é crime de menor potencial ofensivo, não. Ela está suprindo o que a Polícia Militar não faz. A gloriosa Polícia Militar não faz por falta de recursos. Da capital, não. De Vila Velha é. E agora é com o laboratório que é Cariacica, que já passou o ministro lá uma vez, que houve críticas políticas, agora que vai se criar. Uma das cidades mais violentas do país, primeiro se manda a Força Nacional, para depois liberar recursos para criar uma Guarda Civil. Tem alguma coisa errada nessa estrutura, né? Por que não criou a Guarda Civil primeiro, e se não houvesse resultados, mandava a Força Nacional para lá, que é uma força inconstitucional há 10 anos, intervencionista nos estados? Para se criar a PEC 300, para se criar um salário unificado para o Brasil inteiro, é intervencionismo na autonomia do Estado, para mandar a Força Nacional para lá com delegados, agentes, policiais militares, não é não. Então isso tem que mudar. Vamos lá. O 9º, ele fala da remuneração de subsídios por policiais. Poucas categorias tem, a Polícia Federal tem, quase nenhuma Polícia Civil tem, nem tem lei orgânica. Isso precisa mudar urgentemente. No 10º, ele fala, que foi modificação constitucional, olha aí, defesa civil. A segurança viária virou um problema de segurança pública. E com todo respeito aos honrosos oficiais e soldados do Corpo de Bombeiro, que acabou sendo, em vez de ser uma atividade dentro da Polícia Militar, virou uma corporação diferenciada. Atuar em Brumadinho e em todos os desastres brasileiros diminui o quê no índice de crime? Isso não tem que ser reestudado? Se a Polícia Militar do Espírito Santo hoje receber 50 milhões de reais, 25 o Corpo de Bombeiros, 25 da Polícia Militar, só 25 está sendo aplicado no combate ao crime. O resto é defesa civil. Se nós não definirmos isso, vai ficar sempre assim, falando que falta recurso, 6% do PIB não é recurso? Não, é mal gerido. Vamos rapidamente para tentar usar. Sobre investigação criminal. O meu trabalho propõe alguma coisa que substitua o atual modelo de investigação criminal, que é o inquérito policial. No meu modesto entendimento acadêmico, o inquérito policial tem que ser extinto imediatamente e criado um outro procedimento. Qual é? Eu proponho com a nova base ideológica, que seja um procedimento chamado investigação criminal preliminar, que seja com uma base ideológica absolutamente diferente. Isso se encaixa perfeitamente no TCO e no boletim de ocorrência. Porque hoje qualquer cidadão
garantidor dos direitos do cidadão não é um cargo dentro da atividade policial. É o primeiro servidor público que tem acesso ao crime, ao momento do crime. É ele que é o garantidor. É ele que tem que ter noção, porque senão contamina a prova. Ele que é isso. Vamos rapidamente. Então tem que superar esse modelo de investigação criminal ultrapassado, que é de 1871. Padrões de ação. O modelo americano é mais ou menos assim. Existem um dado aleatório. Existem 200 universidades. 10% delas, 20 universidades, têm um curso de justiça criminal. Então, o cidadão que quer entrar na CIA, no FBI, em qualquer um, até no xerifado, ele faz esse curso de justiça criminal. E ele recebe o quê? O padrão de ação que a comunidade deu. Porque é assim que a comunidade forma um engenheiro, forma um médico. E os policiais têm que ser vistos como servidores públicos de qualidade. O dia que um policial for visto como é um grande cardiologista, aí sim a segurança pública terá mudado. Com respeito, com dignidade, com os bons salários. É assim que se muda a segurança pública. Esses padrões vêm de lá. Então, essa história de ter academias de polícia fechada, com cursos de pós, não tem que abrir para a comunidade universitária. Porque a mente se abre para o conhecimento e para o debate. São dentro dos grandes centros universitários, dos formadores de cultura, e não em cursos específicos. Vamos lá. Boa técnica e gestão, aí sim. No meu modesto entender, só pode existir 2 tipos de academia de polícia. A academia nacional e uma academia em cada estado. Porque aí ela consegue chamar o que o SUSP não consegue fazer. Não é o SUSP que está substituindo o PRONASSE que vai se chegar a uma solução para harmonizar as corporações policiais. São academias que dão um ensinamento técnico. Como já acontece na Polícia Federal aqui. A Academia Nacional de Polícia hoje treina de vigilante de segurança privada até os cursos superiores no final da carreira. Ela faz esse ciclo. Então, no meu modesto entender, tem que ter uma academia de polícia nacional para todas as forças federais, uma estadual, que pega do município até todas as forças estaduais. Ela ensina o conhecimento técnico, mas para se entrar na polícia precisa de ter nível superior, aonde? No padrão de ação que vem da universidade. É de lá que vem o conhecimento. Ética social se traz de casa. É pai e mãe que dá ética social para cada servidor que vai se transformar num policial. A verdade é a investigação. Não adianta me falar, porque eu passei 30 anos nessa atividade, que existe uma verdade processual, uma verdade real. A verdade é uma só. Investigação, o policial faz investigação, o médico faz investigação, o sacerdote do Papa faz investigação no caso de uma santidade, o jornalista faz investigação. Os postulados são o mesmo da investigação, é a busca da verdade. A verdade processual é uma verdade fictícia do processo. Ela não é realidade. O policial em si ele tem que buscar isso. É a verdade dos fatos. Por isso tem que ter essas noções. Então, o princípio da legalidade. Não se admite de um guarda civil municipal até o mais arauto dos policiais que ele não tenha noções desses princípios da legalidade. Ninguém pode fazer uma prisão arbitrária. Todo cidadão tem noção do que é legal ou ilegal. Ele pode não saber fazer a subsunção do fato à norma. Mas fazer a subsunção do fato à norma, ora, quando um guarda municipal vê alguém invadir o sinal vermelho, ele não faz subsunção do fato à norma? E condena ali na mesma hora a multa? Não é esse tipo de subsunção. Quem faz, o grande problema da segurança pública é que os cargos que administram a segurança pública se arvoraram no direito de passar além da informação do delito, da informácio delicto, para o lado da opinião delicti. O Código de Processo Penal, que não é implementado até hoje, ele fala que depois de colhida todas as provas, tem que se fazer um minucioso relatório. Não é tipificar nada, não. Porque se tipificar, pré-condena o cidadão, que 18 anos depois, o exemplo de Belo Horizonte, tira do cárcere um cidadão inocente, condenado por estupro. Então, um investigador criminal, e esse discurso todo que eu trago para os senhores, nós precisamos de criar no Brasil o oficial de polícia, que tem esse foco, essa natureza de investigador criminal. É isso que está faltando aqui. E não burocratizar cada vez mais as nossas atividades. O uso legítimo da força, o uso legítimo e progressivo da força, e não só o uso progressivo. O uso progressivo ele só se consolida se for legítimo. Então, esse é o entendimento. Reforma da Constituição Federal. Hoje eu tenho a honra de passar para os senhores que no meu trabalho ele fala desde um estudo minucioso da criminalidade até a proposta de mudança constitucional do Código de Processo Penal. Eu proponho aqui, Vossas Excelências, se tiverem tempo depois de manusear, o que se precisa mudar na investigação criminal.
o que se precisa mudar. A proposta de emenda constitucional. E, pasmem, eu conclamo os meus colegas mestres e doutores a pesquisarem nessa área. Eu falo para eles, não chovam no molhado, não vão ver mais o que é processo, vamos estudar o que a sociedade precisa. Alto índice de criminalidade, venham comigo, vamos pesquisar sobre isso. E eles se horrorizam quando eu falo o seguinte, eles falam assim, professor, o senhor está propondo aqui 25 novas corporações? Eles arregalam o olho. Com 5 a gente não consegue se manter, com 6 agora. Eu digo, mas nos Estados Unidos são 19 mil, quase 20 mil agências. E não tem essa história de filminho, de televisão, que o FBI chega, com todo o respeito das senhoras e senhoritas aqui, dando um chute na bunda de xerife. Não, isso não existe. A atribuição constitucional é estritamente respeitada nos Estados Unidos. Na Europa também. A chefe de polícia da Scotland Yard é uma engenheira florestal, com especialização em direito criminal. O que a minha teoria traz é a transdisciplinaridade da investigação. O crime ocorreu, o Estado tem que levar os seus agentes para o local do crime e não levar o crime para dentro da burocracia e das salas climatizadas. Enquanto os Estados Unidos falam em levar até psicólogos para o local do crime, nós estamos querendo fazer o seguinte, não, bota uma câmera na cabeça do policial, vai lá, olha o local e eu traduzo aqui o que é. Isso é absurdo, não tem o menor sentido isso. E até quando nós vamos viver no ciclo incompleto de polícia? Vai haver conflito, uma vai bater cabeça com a outra, vai ter disputa. Bom, eu nunca vi a Receita Federal disputar com a Polícia Federal sobre o controle aduaneiro. E a Constituição é bem clara. Quem é legitimado para combater o contrabando? É a Polícia Federal. Mas a Receita Federal faz o controle aduaneiro também. Então, essas atribuições só se definem num capítulo bem estudado com ciência policial. É possível que todas as corporações façam, eu proponho 25. É possível que todas as corporações, durante a minha carreira policial, eu tive que parar dezenas de investigações importantes para fazer a escolta de uma equipe do IBAMA que estava sendo ameaçada por caçador de macaco. Quando eu falo a minha equipe, porque eu era o mais antigo, significa dizer salários de 3 policiais, geralmente trabalhavam em 3 policiais, a R$20 mil, com mais uma viatura se deslocando para fazer a escolta de 2 agentes do IBAMA que estavam ameaçados. Por que não dá o poder de polícia para o IBAMA? Vai afetar o quê com as outras corporações? Nada. Bom, vamos lá. Rapidamente, presidente, estou tentando concluir. Colaboração com a filosofia. Então, o problema não é ficar jogando para o judiciário, para o Ministério Público, a culpa de ser um procedimento lento. O problema é que, buscando o apoio dos filósofos, Luigi Ferraioli, por exemplo, ele diz que o desvio penal relevante está na prova mal feita. Todos os filósofos apoiam nossos postulados, estão ali. Mas no Brasil resolveram falar que o garantismo penal de Luigi Ferraioli é só para bandido. Não, é para o policial também. Ele explica exatamente isso. Então, nós temos que ter o apoio da filosofia política para estruturar isso tudo. Bom, fazendo comentários rápidos sobre isso, mas no sentido respeitoso da situação. Na minha eu tive vendo a reunião passada que falava aqui sobre a falácia do ciclo completo, e eu resolvi colocar essa postagem para dizer, na minha opinião, com todo o devido respeito, isso é o que nós chamamos, na filosofia jurídica, de argumento sofismático. Porque esse dado é um dado do CNJ que foi olhado e feito uma mídia isolada. Isso não reflete a realidade da Polícia Federal. Porque eu já mostro na sequência. Até quando o cargo de delegado vai ficar discutindo com a sociedade brasileira que é carreira jurídica? Só existe isso no Brasil. O Supremo já se manifestou 3 vezes. E muito mais, delegado de polícia, com todo respeito a todos os meus amigos, a toda a categoria, delegado de polícia não é carreira, é cargo dentro de uma carreira. Volte lá no 44, vê se lá tem escrito que a Polícia Federal vai ser administrada por delegado de carreira. Só a Lei 12.830, que é uma lei infraconstitucional, que está sendo questionada a sua constitucionalidade, que diz isso. Os administradores da Polícia Federal pegaram lá o inciso que trata da Polícia Civil, que na nota de taquigrafia está bem claro, dizendo que a Polícia Civil será administrada por delegados de carreira, porque naquela época quem nomeava o delegado era um coronel. Botava o afilhado dele lá para matar e para cometer arbitrariedades. Está lá explicando o que o legislador queria. E os administradores da Polícia Federal pegaram esse preceito e transformaram o quê? A fórmula, o modelo é para uma polícia moderna, a Polícia Federal, ser administrada por 6 carreiras, depois 5. Não, ela só é administrada por uma carreira. E isso,
Se a Polícia Federal tem trabalhos gloriosos, ela seria 10 vezes mais. Eu digo para os senhores que não tem uma missão dentro da Polícia Federal que eu não tenha feito. Isso precisa ser tudo reestudado, mas com o devido respeito a isso. São 2 delegadas de Pernambuco. Vamos fazer uma abstração rápida. 24 anos se formaram em Direito, 25 viraram delegados de polícia, 3 meses de academia, estão aí, com todo o glamour para chefiar os policiais nas missões perigosas. É isso que a sociedade brasileira quer? Com todo respeito. Não, não é isso. Isso precisa. O caso do Espírito Santo. O Espírito Santo recebeu o recurso e fez um concurso, e eu tenho vários amigos nessa turma, de delegados da Polícia Civil, que fizeram um concurso e tomaram posse sem fazer academia e sem dar nenhum tiro. Essa é a realidade dos estados. Para seguir, com todo respeito a isso. Mas é isso que diz. É isso que diz o policial experiente. É isso que diz o policial que vira advogado e pesquisador. Vamos lá. Isso não é o traje adequado para uma atividade de perseguição de criminosos. Se os concurseiros do Brasil estão vendo isso, alguma coisa tem que mudar. Por quê? Sabe por quê? Eu digo, senhores, por quê? Não que isso não seja uma imagem que impressiona qualquer pessoa, mas é falaciosa, é um argumento falacioso. Delegado de polícia na rua trocando tiro, só nos filmes gerenciados pela Polícia Federal que isso acontece. Delegado de polícia fica dentro do gabinete, raramente sai. Essa é que é a realidade. E com trajes ostensivos. Ninguém se consegue estar num elegante traje de passeio completo e imediatamente ir para uma operação. As operações duram semanas. Combater o crime organizado, eu estive diante disso várias vezes. São meses e meses, anos e anos para se combater alguma atividade nesse sentido. Essa é que é a realidade. Essa é que é a realidade das delegacias da Polícia Civil e da Polícia Federal pelo Brasil inteiro. E o que tem se feito? Não, vamos arranjar uma solução rápida na velha política. Pega isso aqui tudo, escaneie e coloque em sistemas. Bom, o José da Silva ali que está sendo procurado ali embaixo, não há Google no mundo com um browser de pesquisa que consiga localizar esse nome. Então vai pegar um entulho de investigação e transformar num entulho virtual. Essa história do SUSP, eu já estou ouvindo desde o Pronace. Foram 30 anos ouvindo essa história. Não é decreto presidencial, não é lei que harmoniza a polícia. As polícias têm uma cultura e elas têm que ser inseridas nessa cultura. Agora, alguns preceitos têm que acabar porque o postulado exige. Por exemplo, nós vamos deixar que as guardas civis municipais virem um reflexo das polícias militares? Ora, a Lei 13.022, Excelência, ela é clara, a natureza da Guarda Civil Municipal é civil. A Guarda Civil Municipal, honrosamente, não pode seguir a ideia do faca na caveira. Vamos embora, irmãozinho, não é isso. Ela tem que ser uma polícia focada na comunidade, entendendo a comunidade e seus anseios. Então, nós estamos incorrendo dos mesmos erros. Como é que nós vamos agora redimensionar uma polícia penal que nasceu, se a gente não resolveu o problema da Guarda Civil Municipal, se a ferroviária ainda está por existir? E ainda falar que esse modelo precisa de adaptação? Não, ele tem que ser refeito, completamente refeito. Vamos lá. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. E uma das missões constitucionais da Polícia Federal é fiscalizar as fronteiras. A Polícia Federal está, na sua atividade jurídica, tercializando os portos. Eu chego em todos os países do mundo, conheço quase o mundo inteiro, e raramente eu sou atendido por um agente administrativo. Sempre é um oficial de polícia, que eu converso com ele fluentemente e ele me faz uma entrevista de 10 minutos. Só o policial tem o tino da experiência para saber se é um terrorista ou se é um cidadão de férias. Ou se é um rapazinho, um adolescente engraçadinho que falou que tem uma bomba na bolsa. Só o policial entende isso. Então, nós vamos terceirizar os portos e aeroportos brasileiros e transformar o quê? Em que tipo de polícia nós queremos? A Polícia Federal não é só lava-jato. A Guarda Civil Municipal não pode virar um reflexo da Polícia Militar. Isso tudo, todos são gloriosos colegas, mas nós temos que trazer esse entendimento de ciência. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Esses fuzis estão aí porque a Polícia Federal não fiscalizou. E estão querendo terciarizar as fronteiras. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade do Espírito Santo. O Estado lá comemora 23%. E a imprensa foi acompanhar a última operação que o chefe de polícia fez lá, incendiaram o carro da imprensa. E ele vai falar que não tem, que no Espírito Santo não tem toque de recolher. Só mais uma coisa, eu cheguei no ponto, eu vou tentar encerrar então, Excelência, eu sei da dificuldade, eu vou tentar contemporizar isso tudo. Vamos lá. O que tem que se falar em todos os posts é isso, ó. Essa semana passada, completaram 50 colegas que se suicidaram na Polícia Federal em 5 anos. 50. Se a Polícia Federal fosse essa polícia glamourosa, não existia suicídios lá dentro. E não são só agentes, não, a maioria é agentes, mas tem delegados também. Ela precisa ser estudada.
No meu livro eu trago só 3 parágrafos e conclamo que o doutorado em psicologia resolva esse problema, que tem que ser resolvido. Porque esse não é um problema, é um sintoma do que está acontecendo nas forças policiais. E a Polícia Militar acompanha do mesmo jeito. O índice de suicídio na Polícia Militar é enorme. E as coisas seguem por aí. Então, em vez de posts glamourosos, é isso que tem que ser falado. E eu fiz um artigo jornalístico semana passada sobre isso. Assim, incorporar as mulheres na atividade policial de uma forma digna, honesta. E vai ter o espaço, e tem que ampliar. E a segurança pública precisa da participação feminina, mas uma participação assim, uma participação consciente, digna, treinada. Os policiais têm que ser conscientes, sim. Quanto mais eles tiverem noção dos seus direitos, e está aí novamente a 168 trazendo o tal da polícia de carreira única, na Polícia Federal, que acompanha. Eu tenho acompanhado, prometo que são só mais 2 minutos, para mostrar em posts. Só visualmente vocês vão conseguir entender esse compilado que eu fiz. Já está na casa. O nobre deputado Aloysio Mendes, que é o autor dela, com mais algumas pessoas. Então, olha só, mulheres sendo treinadas. Esse é o traje de uma mulher na atividade policial. É um traje ostensivo, é assim que se coloca. E a sua vida tem que ser discreta. Ser policial não tem nada de glamouroso. Várias vezes, criminosos que eu investiguei ameaçaram a minha família. Fizeram vigilância na porta da minha casa. 30 anos se passaram e eu nunca tive todos os problemas que eu tive com uma viatura amassada, abalroada, problemas da justiça, problemas administrativos, eu resolvi do meu próprio bolso. Bom, vamos lá. Essa é a atividade. E está aí novamente a 168, que vai tramitar por essa casa, falar que a Polícia Federal tem que ser um espelho do FBI, não o contrário, né? Não o FBI achar que o ciclo incompleto aqui é o que funciona. A coisa tem que mudar nesse sentido. Eu estive, finalizando agora de vez, eu tinha um professor do mestrado que ele falava 1 hora da aula dele, a gente tinha que tentar gravar tudo. Quando chegava depois de 1 hora, ele falava assim, em linha de conclusão. Quando ele falava em linha de conclusão, ele falava mais 1 hora. Mas não vai ser o meu caso, não, Excelência. Estou finalizando agora. Vamos lá. Eu tenho feito, de uma forma altruísta, me disponibilizado a estar aqui com os senhores, nas polícias civis, militares, civis, guardas civis, pelo Brasil inteiro, para mostrar existe uma solução. O ciclo completo, Vossa Excelência já sabe muito bem, que ele não demanda mais de legislação para ser implementado. Então, alguns passos eu estou abrindo, trazendo luz para os estados para que eles comecem. Tem o policial, o oficial de polícia civil nascendo em Sergipe, tem o oficial de polícia judiciária no Ceará, que também já fez no laboratório, são oficiais de polícia trabalhando, aí vem logo o argumento falacioso, isso vai criar ciúme nos oficiais do Exército. Ué, mas não tem os oficiais de justiça? Não tem os oficiais da BIM? Então venha contradizer no meu postulado. Eu tenho lá 4 postulados, falando sobre uma teoria. É lá na academia que nós temos que discutir isso. E não com propaganda e argumento falacioso, argumento sofismático. Vamos lá. A polícia do século XXI é essa. Agora, Excelência, realmente é só mais 1 minuto. O que eu deixo como proposta para Vossas Excelências é exatamente isso. Se nós queremos uma polícia do século XXI, estruturada, moderna, modernização tem a ver com estrutura e não só com recursos, porque isso é adicional. Eu trabalhei com os melhores recursos possíveis e tecnológicos na Polícia Federal. A Polícia Legislativa dessa casa tem recursos mais sofisticados que a própria Polícia Federal, e não é assim que se resolve criminalidade. Vamos lá. Eu vou simplesmente ler que os senhores vão ter uma visualização disso. O que a gente precisa é isso. Política de segurança pública célere e eficiente, superação do ultrapassado modelo da investigação criminal, e eu tenho minha proposta aqui de instrumento investigatório, 1871 está aí que tem que ser superado, adoção de um modelo de procedimento de elucidação de crimes realmente com ciência, carreira policial com entrada única pela base, é óbvio, sem desmerecer as delegadas de polícia, os agentes de polícia. Um cara com 24 anos não pode liderar nenhum tipo de missão policial. Ele tem que fazer o básico, ele tem que aprender, ele entra para aprender na polícia. Ciclo completo da ação policial definido por tipo, e eu falei isso o tempo todo, tipo de delito e área geográfica. Já é assim nos Estados Unidos, já é assim na Inglaterra, na maioria dos países do mundo. Está sendo assim no Chile, aqui no Brasil não vai dar certo? Eu não citei o exemplo da Polícia Federal e da Aduana Federal? É possível, sim. Sim, é possível cientificamente. Vamos lá. Órgãos policiais com natureza civil, hierarquia e disciplina. Eu virei para um amigo meu, coronel, e falei assim, você já imaginou fora dessa farda? Eu estou com 30 anos. Na Polícia Federal tem hierarquia e disciplina. Se imagine lá. Você terá natureza civil. Existe algum demérito nisso? Não. É assim que a gente tem que criar a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal ela tem que ser gerenciada na sua direção geral por um Guarda Civil Municipal experiente. A Polícia Federal e todas as corporações. Vamos lá. Reestruturação das corporações policiais, todas precisam de uma lei orgânica.
todas, absolutamente todas, que valorize a sua atividade. O oficial de polícia. Voltaram lá no postulado que eu mostrei para vocês, na minha teoria, são 4 postulados que dão sedimentação para uma teoria, a teoria da transdisciplinaridade da investigação criminal, que eu espero que vocês reproduzam isso muitas vezes com seus alunos, com seus amigos. Só falar em lei orgânica, o Ministério Público mudou depois que teve a sua lei orgânica. Exatamente. Né? Exatamente. E que os peritos precisam. Exatamente. Então, redefinição de atribuições e competências constitucionais, porque é um absurdo falar que a Guarda Civil Municipal não está patrulhando ostensivamente as ruas. Eu, como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Espírito Santo, convoquei vários servidores dos vários órgãos. A nossa amiga, que é a primeira mulher no Espírito Santo a assumir a chefia de uma Guarda Civil Municipal, ela falou assim para mim, em grau de intimidade intelectual. Não, quando tem grande evento, a gente combina com o comandante da Polícia Militar, a gente faz ostensivo num lado, eles fazem no outro. É assim que nós queremos a segurança pública, excelência. Combinando? Vamos lá, fechando agora. Vamos no combinado, então. Vamos no combinado, vamos encerrando. Vamos encerrando. Academia de Polícia em 2 níveis, a meritocracia na administração pública, pós-graduações para as chefias, aposentadoria especial policial, isso é inegável, tem que ter, carreiras de apoio são à parte, e volto a dizer, no Ministério Público existe a carreira do Ministério Público e a carreira administrativa. No Judiciário é a mesma coisa. Estão querendo fazer isso na polícia. Não existe oficialato de polícia com carreiras. É uma carreira só e a Constituição está assim, e leiam as notas taquigráficas a respeito. A mensagem final é baseada em todos os filósofos que eu estudei, e eu vou dizer para os senhores, eu vou tentar mostrar com isso que a gente fez. Torna-se necessário agora um critério pelo qual possamos distinguir com segurança um conhecimento puro de um conhecimento empírico. A experiência nos ensina que algo é constituído dessa ou daquela maneira, mas não que não possa ser diferentemente. Immanuel Kant, o maior dos iluministas, ele disse para a gente, como que nós vamos conseguir uma segurança pública? Unindo a experiência dos policiais ao conhecimento puro. É assim que vai resolver o problema da segurança pública. Eu agradeço a paciência dos senhores, foi uma honra, me coloco à disposição. Muito obrigado. Excelência. Excelência, desculpe o exagerado do tempo. Não, da minha parte eu ficaria até de madrugada, só em respeito aos demais que a gente precisa.